Olá, franqueados, tudo bem? Nessa aula nós iremos saber quais são as informações necessárias para abrir uma UR no sistema, ou seja, quais são as perguntas que você deve fazer para o seu cliente para coletar, tanto para a vaga de estágio quanto para a vaga CLT. Pessoal, para realizar esse processo, eu tenho o hábito de já construir um escopo para ser um norte para o cliente. Porque se você só pedir para o cliente mandar as informações da vaga, a probabilidade de faltar informação é muito grande. Então eu separei aqui entre vaga de estágio e vaga CLT para trazer uma orientação para vocês nesse processo. Para a vaga CLT, o que eu devo perguntar? Bom, inicialmente você vai pedir para o cliente o cargo, preferencialmente, claro, da maneira como ele será registrado na carteira de trabalho, tá bom? O horário, a escala. O que é a escala? A escala é 5x2, 6x1, 12x36. Esse ponto é importante porque se você pede só o horário, às vezes o cliente se confunde, esquece de mandar se trabalha de sábado ou não e assim por diante. O salário, os benefícios que essa vaga compõe, o perfil. O que seria o perfil? Quando o cliente ele traz abertura de passar, se ele quer uma pessoa mais analítica, se ele quer uma pessoa mais comunicativa, proativa, assim por diante. O sexo, então se a vaga é ambos, se a vaga é apenas para o perfil feminino. A experiência, e é sempre bom perguntar de quanto tempo, porque quer uma pessoa com experiência é uma informação muito rasa, né? Então a gente precisa saber se o cliente deseja uma pessoa com uma prévia experiência, por exemplo, 6 meses, 1 ano, assim por diante. Se esse funcionário receberá comissão e se sim, de quanto, esses detalhes são extremamente importantes para que a gente tenha uma noção da remuneração, tá bom? Atribuições do cargo, então eu sempre deixo em parênteses o que a pessoa irá fazer para que não fique complexo no entendimento do cliente. Então aqui nós iremos detalhar o que vai fazer, vai atender telefone, vai ser um auxiliar de cozinha, vai ser um gerente, a gente precisa disso detalhado. Faixa etária, essa pergunta é muito importante porque se você não pergunta a faixa etária para o cliente, abre margem para ele ter uma expectativa de receber um candidato muito mais velho, mais maduro e você apresentar candidatos jovens. Então é importante a gente ter uma noção da faixa etária que ele busca. Possuem alguma restrição quanto ao perfil? Algo que o nosso recrutamento deverá avaliar na hora da entrevista? Essa é uma pergunta, claro, é uma pergunta com caráter privado, né? É uma informação privada, nós não iremos divulgar em sites de emprego, mas essa questão de restrição interna é importante nós conhecermos do cliente, porque às vezes tem algum detalhezinho que ele precisa passar para a gente e se ele não passa, ele vai reprovar candidato até que encontre um candidato que não tem essa restrição. Então é importante que a gente saiba, até para economizar nosso tempo. Eu vou dar um exemplo muito singelo nessa situação. Eu já fui em visitas onde o espaço do estoque do cliente era muito pequeno e ele não gostaria de receber pessoas que estivessem muito acima do peso, porque a pessoa teria uma dificuldade de se mover dentro do estoque. E eu mesmo conheci o espaço e eu vi que era realmente uma informação necessária. Então, às vezes, ele precisa subir muita escada, se a pessoa for muito pequenininha, ela não consegue, enfim. São várias situações, então é o momento dele falar. Normalmente ele vai escrever que ele não tem nenhuma restrição, mas se ele tiver, é importante que a gente conheça, até para que a gente consiga avaliar melhor. Às vezes é uma vaga de atendimento, vai lidar direto com o público, ele vai contratar uma pessoa, quer uma pessoa com um perfil mais apresentável, então é interessante que a gente tenha essas informações para ser mais certeiro no processo seletivo, tá bom? E a última etapa é o DISC. Eu não peço para o cliente selecionar o DISC, essa etapa eu já coloquei aqui que nós selecionamos. Feito essas perguntas, você já tem o escopo aí da vaga CLT. Você já tem tudo detalhadinho na hora que você for abrir sua R, não vai faltar nenhuma informação. E para vagas de estágio, o que eu devo perguntar? Para a vaga de estágio, o processo é um pouquinho mais simplificado. Então você vai perguntar para o cliente o horário, lembrando que nós precisamos se atentar se está condizente com as 30 horas semanais, sempre deixar um período de pausa, seja de 15, 30 minutos, 1 hora, é sempre bom se atentar nessa parte. Então, o horário, a escala, o salário é o que? É o bolsa auxílio do estagiário. Aqui eu coloquei, por exemplo, R$ 900. Benefícios, como padrão,
vale transporte, proporcional de férias, e caso o cliente vá oferecer mais algum benefício, o cliente vai preencher adicionando a informação, como por exemplo um bônus, refeição no local. Perfil segue o mesmo crivo da vaga CLT, sexo, se ele quer homem ou mulher, e as atribuições detalhadas do que a pessoa vai fazer. No processo de DISC, ocorre da mesma maneira. Então, nós, após o cliente mandar as informações, nós que selecionamos na hora de abrir a UR qual que é o DISC mais indicado. Então, vocês podem perceber que o processo para estágio ele é um pouquinho mais fácil, né, de construir. Então, reforçando, no processo de estágio, é importante que as atribuições estejam bem detalhadas, porque elas vão no plano de atividades. É importante que, se for um estagiário de ensino superior, a vaga fique condizente com o que a pessoa está estudando. Não posso pegar uma mocinha que faz marketing e colocar para ela trabalhar numa cozinha. Não tem compatibilidade. O ensino superior ele tem um viés trabalhista, então ele trabalha normalmente dentro da área que ele está estudando. Mas o ensino médio ele tem uma amplitude um pouquinho maior com relação às funções. Então, para construir as vagas CLTs, vocês têm esse guia, né, para seguir com as perguntas, e para a vaga de estágio também tem esse norte para vocês enviarem para o cliente. Muito obrigada e até a próxima aula.